Voltamos com o terceiro bloco do programa Despertar da Consciência, hoje falando sobre força vital, o quinto programa da nossa série sobre o ser de consciência desperta, aqui na TV Mundo Maior, TVC Canal 13 e demais afiliadas. Sebastião, então, compreendendo que essa força vital, essa bioenergia, é a junção, né, do princípio vital, do fluido vital e da energia vital, o que mais podemos compreender disso? Tem coisas imensuráveis ainda para compreender a respeito disso. Não pensa que eu não fiquei confuso, porque quando lemos, estudamos, mergulhamos na essência consciencial de uma obra chamada O Livro dos Espíritos, que é uma obra que já existe há milênios, tempos imensuráveis, que foi inicialmente condensado uma quantidade de informação que nos originais dessa obra, se você pegar isso no plano espiritual, não existe apenas 1019, mas incontáveis questões que são desmembradas dessas. Mas uma que me chamou a atenção para que chegássemos a essa conclusão, entre tantas outras, foi a questão número 257 da obra que nós conhecemos hoje com 1019 ou 1018 questões. Onde Kardec fala que o perispírito seria constituído de princípios vitais, matéria inerte e, ao mesmo tempo, eletricidade, que nós chamamos hoje de energia vital, essa terceira vertente. Se é matéria inerte, o perispírito, então essa matéria chamada inerte é o que ele mostrou na época que estaria na mesma dimensão do corpo físico. E mais tarde, Joana de Ângeles vem nos dizer que o corpo físico está totalmente mergulhado no perispírito, então nessa dimensão. Então aí fica compreensível. E nós vemos no próprio Kardec, em dado momento, chamar essa energia de princípios vitais, de fluido vital, e mais tarde Joana de Ângeles substitui a terceira vertente por energia vital. E ela mostrando que a energia vital é a energia que organiza e mantém a vida. E hoje os autores citados traz os seus complementos dizendo: o princípio vital gera a vida, porque a vida, segundo a ciência, vai começar nessa fusão dos átomos com essa força vital, e eles desconhecem ainda na maioria dos cientistas que a própria estrutura atômica é constituída de forças vitais. É a força vital, princípio vital para ser mais exato, que vai transformar-se nos átomos em si. E quando você olha para um átomo, um simples átomo, ele vai relacionar-se sexualmente, você pode dizer assim, ou ter um relacionamento afetivo, ou ter um relacionamento de parcerias com outro átomo. Você vai ver ali um perpétuo dinamismo. Quando o próton é transformado em elétron, abre espaço no próprio próton para que entre novas energias nêutron. Quando o nêutron é transformado em próton, a mesma coisa. Então você vai vendo gente entrando o tempo todo. Quando a energia próton é transformada em elétron, vai surgir o espaço. Mas quando o elétron transforma em fóton, a mesma coisa. E nesse dinamismo nós vamos vendo a renovação do próprio átomo e a promoção dos elementos nessa escala evolutiva. Onde o princípio vital da estrutura nêutron vai transformando em fluido vital para o próton, para o elétron, e gerando esse dinamismo de vida, onde, quando eles permutam dois átomos, quando um perde um elétron, e esse que tem os elétrons em equilíbrio compartilha um elétron com aquele outro, isso é um relacionamento sexual. Ele está transfundindo ou transferindo valores, transmutando valores da sua realidade para equilibrar o outro, porque é a função da energia sexual. Aí a gente pode, então, trazer já para a nossa vida, no nosso cotidiano, um exemplo do que você está trazendo. Exato. Então, essa permuta sempre acontece, por exemplo, no ato sexual. Quando consciente. Quando Agora consciente. que nós vamos. Eu desejaria deixar essa parte de lado. Se eu não tenho consciência disso, eu desequilibro o parceiro. Tá. Então, se eu não sei o que eu estou doando, a harmonia dos meus pensamentos, se eu quero apenas o ato instintivo para a satisfação dos instintos, eu estou desvitalizando o meu parceiro e a minha própria realidade, porque eu estou jogando as minhas energias fora, basicamente, expulsando-as do meu corpo e complicando a vida do meu parceiro também.
Agora, quando há a figura do amor, eu estou transferindo valores da minha consciência que materializaram, que pode iluminar a consciência do parceiro, inclusive. E isso não precisa ser levado a efeito o ato físico, com o orgasmo e etc. Basta o olhar, o toque, as carícias, o diálogo, o entendimento e etc. Porque está acontecendo já esse relacionamento, segundo Emmanuel, segundo André Luiz, Chico Xavier e outros autores. Então, quando nós vemos esse energismo sendo permutado nos átomos, nós vamos vendo a elaboração das moléculas. E esse dinamismo sexual, essa força criadora, que é a energia vital, que agora com o nome de energia sexual, nós vamos perceber que esta força vai vitalizar os próprios átomos, as próprias moléculas que vão nutrir as células. Porque esses dois universos são os elementos nutridores das próprias células, tanto átomos quanto moléculas. Só que esses átomos, essas moléculas dentro das células, estão em contatos com o planeta inteiro, com o cosmos. E está vindo elementos de variadas frequências, que é o que nós vamos ver no programa anterior, através dos átomos, das moléculas, dentro da própria célula. E essa célula, como consciência individual, mesmo quase invisível, a maioria delas, acho que uma única visível ao olho humano é o óvulo feminino. Eu gostaria que o homem também tivesse óvulo. Mas acho que nós vamos isso para o futuro, porque já pode engravidar, porque engravida no abdômen, como eu já falei outras vezes, nós vamos providenciar isso para o homem, porque o espírito não tem sexo, ele vai dar um jeito de gerar alguns óvulos para ele engravidar também no futuro. Mas quando percebemos que essas células, mesmo invisíveis, elas estão em conexão com o cosmos também. Então, elas estão trazendo um energismo ou metabolizando o energismo que vem da nossa consciência, assimilando valores de incontáveis frequências, porque ela também está em conexão com todo o cosmos. E agora um agrupamento de tecido acontece a mesma coisa, onde os átomos estão fazendo esse mecanismo de permuta, as moléculas, as células, e agora aquela comunidade está fazendo esse processo de gerar, nutrir, organizar e manter a vida o tempo todo. E a isso chamamos o processo de alimentação. Quando as células ou quando nós ouvimos uma música, que os nossos elementos auditivos que vão captar essa música, transformando essas vibrações em partículas nutridoras, porque as vibrações da própria música são átomos em variadas frequências, são forças vitais a depender do teor vibracional, da intenção, do valor que constrói ou que está inserido na própria letra, na própria nota, na própria harmonia, a intenção do autor, a intenção de quem está construindo essa realidade. Ele vai trazer para o universo fisiopsíquico elementos nutridores, porque são as mesmas vibrações, são as mesmas forças vitais. E ao mesmo tempo, quando se lê, a própria leitura é construída, as letras, os caracteres de átomos, de moléculas, as páginas dos livros e assim sucessivamente. E todos esses elementos são elementos nutridores, organizadores ou desorganizadores da vida, elementos construtores ou destrutores, a depender do que estou lendo. Da intenção do que tem ali. Exato, porque a palavra pode ser deprimente com o desejo de complicar a vida alheia, seja lá qual for, a maledicência, por exemplo, ou a palavra pode ser esclarecedora, revitalizadora, porque ela traz o entusiasmo, a alegria, a esperança e etc., e assim sucessivamente. Sempre vai importar a intenção com que aquela mensagem está sendo levada, porque às vezes pode ter uma boa intenção por detrás daquela leitura, daquele diálogo, mas aquele que está recebendo pode receber de uma outra maneira, ou isso não acontece? Allan Kardec já dizia como médico, porque ele levou isso a efeito ao perceber que as palavras do terapeuta, quando consciente, pode curar o paciente. Ele percebeu que nesta realidade o que mais importa é a intenção, a forma nada vale. Eu vou criar a forma que às vezes atenda o meu cliente,
Mas o que interessa em sentido profundo é o sentimento que está sendo transferido através da verbalização das palavras, a intenção ou a linguagem oculta. Porque a minha palavra pode estar dizendo uma coisa, como nós vemos na obra de André Luiz, nos domínios da mediunidade, quando o dialogador, o terapeuta espiritual, antes chamado doutrinador, conversa com a entidade, André Luiz fala, mas essa entidade não está ouvindo o que ele está falando. Sim, é verdade. É uma necessidade, vamos dizer assim, do dialogador e dos médios, que se o dialogador não falar alguma coisa, não estaria transferindo coisa alguma para a entidade sofredora. Olhe um pouquinho abaixo. Ele olha na direção do centro cardíaco e via que saía um jato de luz da linguagem não verbalizada. Esse ele está ouvindo. Então esta linguagem ele está ouvindo. E é onde faz a diferença do sentimento, da intenção e dos valores do terapeuta ou de quem está dialogando. Porque se as palavras estão sendo verbalizadas sem os valores, a depender de como está o outro, você perturba o outro. Se essas palavras estão sendo levadas a efeito, não tem ainda os valores, mas temos a intenção de construir os valores, ela tem outra conotação. E se eu me esforço na sequência, porque eu criei um vínculo com o meu paciente na hora dessas verbalizações não vivenciadas, e eu estou vivenciando agora na prática, estou me esforçando, e eu estou terapeuteando ele 24 horas por dia, porque tudo que eu construir em meu cenário, ele vai receber por sua vez. Ok, muito interessante isso que você está trazendo. Então até tem uma questão de que se a minha, eu posso até dizer algo, mas o mais importante é o que tem por detrás disso, que é a minha intenção. Então às vezes a minha palavra, ela pode estar saindo de uma maneira que não seja entendível para o outro. Porém, se a minha intenção é nobre, aquilo chega de alguma forma. Exato. A parte periférica do outro pode não ouvir. Sim. E eu enxerguei isso com Kardec em primeiro plano, mais tarde com o Espírito Emmanuel, depois com o Miramês, com o Joana de Angelis. Nós vamos explicar isso na sequência, que é como transferir essas realidades para a consciência do outro, por mais que a periferia e a personalidade não percebam. Ok, então já é um assunto para dar continuidade no nosso próximo bloco. E se você quiser estar adquirindo o seu exemplar do livro Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, que está na sua 5ª edição, você pode estar entrando no nosso site, o despertardaconsciência.com.br. Você pode também ligar para a Neuza Marques no telefone 11 2455 8138 ou para a Jussara no 34 3671 2237. Além do livro, você também pode estar adquirindo CDs e DVDs. Vamos agora para o intervalo e voltamos já.